Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amado e amada do nosso Deus. Como é bom podermos estarmos na presença do Senhor, como é bom podermos aprofundar a nossa vida e a nossa fé na força da palavra do nosso Deus. Quero de modo muito especial e carinhoso dedicar esta catequese que eu faço hoje às nossas comunidades Nossa Senhora da Esperança. De modo muito especial e carinhoso, as minhas meninas que fazem junto comigo este belíssimo trabalho. Por conta desta pandemia que estamos vivendo, não podemos nos encontrar fisicamente, porém, por meio das redes sociais, podemos estar unidos e aprofundando sempre a nossa fé. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Faltam poucas inscrições para alcançarmos as 1.000 inscrições tão necessárias para fazer as lives aqui no canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo ou tiver uma live, assim que nós pudermos começar, você receba as notificações. Pois bem, hoje eu gostaria de tratar com cada um de vocês um assunto que está dentro do tempo que nós estamos vivendo. Vamos nos situar um pouquinho. Nós estamos na plena novena do Espírito Santo. Domingo agora, nós vamos celebrar a solenidade de Pentecostes. O que é esta festa? É mais do que a festa simplesmente dizer que é a festa do Espírito Santo. Celebramos o dom de Deus, celebramos o amor de Deus que mora, vive em cada um de nós. Como diz o apóstolo Paulo, somos templo vivo do Espírito Santo de Deus. Em Deus nós vivemos, em Deus nós somos, em Deus nós existimos, porque o próprio Deus, ele habita em cada um de nós. Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando deste grande amor, este amor que comunica, este amor que inspira, este amor que traz a vida a cada um de nós. E é justamente isso que nós queremos. Se o Espírito Santo, ele é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações, então, o que nós precisamos tirar de lição disso? De que a nossa vida, ela não é amada de uma forma qualquer. Somos amados por Deus, somos amados pelo Pai e pelo Filho. E quem está acompanhando a liturgia diária da igreja tem visto a cada evangelho que o desejo de Jesus é fazer com que os seus discípulos comunguem, experimentem e façam esta experiência única e profunda que é participar do amor misericordioso de Deus, participar desta vida, desta unidade. Em Deus nós podemos ser um. Em Deus nós podemos viver esta unidade. E esta é uma característica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera a unidade na igreja. Vejam como que é bonito a nossa igreja. Nós temos diversos dons, diversos carismas, temos muitas formas de celebrar. Por exemplo, o nosso modo de celebrar. Nós celebramos diante de um ritual, um rito. O rito de Paulo VI, aquele que foi feito pelo Concílio Vaticano II. Mas a mesma Igreja Católica, por exemplo, no Oriente, vamos, por exemplo, pegar a Igreja Católica Melquita. Ela tem o seu rito próprio. Mas é uma igreja católica. Mas se você for até aquela igreja, você vai ver que os padres vão estar rezando, por exemplo, em aramaico, na língua de Jesus.
O rito, ele é diferente do rito romano católico, mas é a mesma igreja que está lá. É a mesma igreja católica, porém com outro rito, o rito maronita. Veja como isso é bonito. O Espírito Santo, ele não veio para enrijecer. O Espírito Santo, ele não veio para endurecer. O Espírito Santo não veio para colocar a gente dentro de uma caixinha. O Espírito Santo, ele veio dar a cada um de nós o poder de levar a força de Deus a todos os povos, a todas as pessoas, nas suas línguas, no seu modo de ser, de agir. E vejam, tudo isso está dentro da onde? Da nossa igreja. Nossa igreja que é tão grande, tão bela e tão carregada deste verdadeiro significado. Vejam, lá em Atos dos Apóstolos, diz que depois que o Espírito Santo ele desceu sobre os apóstolos, cada um dos apóstolos de Jesus começaram a falar em diversas línguas. Cada um que estava ali, persos, medas, todos os povos ali do Oriente que estavam ouvindo a proclamação dos apóstolos, cada um conseguia ouvir os seus apóstolos na sua própria língua. Este é o grande dom do Espírito Santo de Deus. O Espírito que move a igreja a proclamar a palavra do Senhor a todos os povos em todas as línguas. É o Espírito mesmo de Deus quem fala por cada um de nós. E para nos ajudar nesta catequese de hoje, eu gostaria de tomar aqui a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judeia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio dos profetas. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que bonito que é esta leitura dos Atos dos Apóstolos. Primeiro, o que dá força para Pedro proclamar, anunciar. Pedro que negou, Pedro que rejeitou, Pedro que fugiu, Pedro que não estava aos pés da cruz, Pedro que duvidou do anúncio de Madalena. O que deu essa força para Pedro? O que possibilitou a Pedro que esta palavra fosse anunciada, pregada e divulgada às pessoas? O Espírito Santo, o Paráclito. E aqui está uma das características do Espírito Santo, aquilo que diz Jesus. Não sois vós que falareis, mas é o Espírito que habita em vós que há de falar por mim. Ou seja, quando Pedro fala, Pedro está sendo o quê? Instrumento. Ele está sendo instrumento nas mãos de Deus e Deus está usando de Pedro, usando das suas capacidades, usando das suas limitações, usando da sua mente, da sua voz para poder pregar, para poder falar, para poder anunciar.
A experiência do Espírito Santo de Deus é deixar Deus conduzir a cada um de nós. Muitas vezes, nas pregações, nas homilias, muitas vezes, não digo só assim muitas vezes, mas todas as vezes, é o Espírito quem fala em cada um de nós. É o Espírito quem nos dá força para anunciar. Por isso que Pedro, ele diz de que Deus mesmo derramará do seu Espírito sobre toda a carne. É tão bonito isso. Deus diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é um outro Espírito, não é uma outra vida. Vejam, é claro a palavra, derramarei do meu Espírito. É do próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, o amor do Pai e do Filho sendo derramado em nossos corações. E o que este Espírito, ele nos move e nos leva a fazer? Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, quem se deixa guiar pela força do Espírito do Senhor, proclama, anuncia, leva a palavra de Deus a todos os povos e a todas as pessoas. Não tem medo de levar a palavra, não tem medo de evangelizar, não tem medo de proclamar, porque está sendo guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Há também aqui dentro desta passagem algo que nós podemos também esclarecer. Vejam que Pedro, ele usa de imagens fortes, imagens que estão dentro da tradição do povo de Israel. Uma delas, olha que bonito que é, quando ele diz assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. Se a gente for parar para pensar, é uma grande contradição. O sol se transformar em escuridão e a lua se transformar em lua de sangue. Antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. Existia no imaginário, dentro da cultura religiosa judaica, daquilo que era anunciado pelos profetas, principalmente o profeta Joel. O profeta Joel, ele anuncia o grande dia da vinda do Senhor. E este dia da vinda do Senhor, ele traria junto consigo um grande terror. Um grande terror, não no mau sentido, mas no sentido de que haveriam muitos sinais, haveriam grandes sinais aparecendo diante das pessoas. O sol se muda, o sol se transforma, a lua se torna como uma grande lua de sangue. Então vejam, Pedro usa dessas imagens proféticas, imagens que estão dentro da cultura religiosa de Israel para dizer e anunciar agora que o dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo. O dia do Senhor é a vinda de Cristo sobre cada um de nós, a sua segunda vinda. E quando este dia acontecer, será como aquilo que os profetas haviam anunciado. As coisas vão mudar, as coisas vão se transformar, as coisas vão ganhar um novo sentido. Veja, Pedro, ele toma posse daquilo que está diante dele, da sua cultura, do seu tempo, da sua época. Ele toma aquilo que os profetas falaram no passado para endossar, para dar sentido, para dar garantia no sentido de que aquilo que os profetas anunciaram já está se concretizando em Jesus Cristo. Este é o sentido de Pedro usar
o testemunho dos profetas para dar peso, para dar garantia, porque aquele povo precisava acreditar. E Pedro, então, ele resgata a palavra dos profetas, que tem credibilidade, que tem valor para o povo, e diz, olha, quando Jesus voltar, quando ele voltar novamente, tudo vai se transformar. O sol pode até escurecer, mas ele será a nova luz. A lua pode até se mudar em lua de sangue, mas é o Senhor agora quem brilhará sobre cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, minhas queridas equipistas, né, da comunidade Nossa Senhora da Esperança, que esta palavra de hoje possa ajudá-las a crescer no amor, a crescer na fé e principalmente ter a certeza de que é o próprio Espírito Santo de Deus quem está conduzindo a cada um de nós. Que vocês tenham uma boa reunião, que vocês possam fazer um excelente trabalho e que, pela força do Espírito Santo de Deus, vocês possam crescer na unidade, na fé e no amor. Deixo a vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, grande beijo no coração de cada uma de vocês e, se Deus quiser, logo nós nos veremos. Até mais.